Inclusive, sobre isso, vamos conversar um pouco com o André Machado, CEO do Projeto Os 10%. O Ogro de Wall Street já está aqui com a gente, como todas as terças-feiras. André, bem-vindo mais uma vez, sempre um prazer falar contigo. Bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia, galera aí do chat, galera da BMC. Prazer estar aqui mais uma vez, mais uma terça. Muito bom poder falar contigo. André, a gente está vendo aí essa cautela, não só aqui no Brasil, a gente está vendo os mercados um pouco mais cautelosos nessa terça-feira. E aqui, véspera de feriado, né? E ainda tem decisão de política monetária lá nos Estados Unidos. O que a gente pode esperar e o que a gente fica de olho, principalmente com o mercado fechado amanhã, com essa decisão de política monetária? Tá dado, né? Vai continuar o juro lá nos Estados Unidos, mas o que pode azedar o mercado? O que pode trazer um alento para o mercado na decisão de amanhã? Olha, o Powell, né, ele depois da decisão, ele vai fazer aquela coletiva de sempre, né? E é nessa hora que a porca costuma torcer o rabo, né? Apesar do CPE na sexta-feira ter renovado para alguns investidores, né, apostas de talvez 2 cortes, né? Eu acho que 3 cortes já está descartado, ninguém mais acredita nisso. Estava se caminhando aí para apostas de 1 corte só até o final do ano, né? E talvez até nenhum corte também, isso havia essa possibilidade no radar. Mas com o CPE vindo dentro do consenso, dentro do esperado, né, 0,3%, deu aquela renovada de ânimo no mercado, né? Só que, apesar do CPE ser famoso por ser o índice que o Fed, né, o FONC, o Comitê de Política Monetária do Fed, utiliza para tomar suas decisões, o CPI veio muito forte, PPI também, payroll, tem payroll na sexta-feira agora, payroll veio muito forte. Teve também na semana passada aquele PMI industrial que entrou na zona de retração, mas entrou assim, sabe, raspando, né, 49,9. Ok, esperava-se mais, esperava-se, se não me engano, 51, alguma coisa, não lembro agora o número exato. Eu lembro do número que saiu. 49,9, que coloca em retração. Então, isso deu um ânimo, aí veio o CPE, o ânimo se renovou, mas é só olhar os treasuries do Tesouro, e o que eu acompanho, né, os yields são os de 10 anos, que ele está nesse momento querendo, inclusive eu vou compartilhar aqui com vocês essa imagem, tá aqui, ó. Ele até deu uma recuada agora, né? Um pouquinho, 5 minutos atrás, ele estava nessa linha amarela aqui. Para quem não sabe, eu sou grafista, né? Eu uso análise técnica para tomada de decisão há 22 anos, então não é algo que seja uma unanimidade no Brasil, na minha opinião, por pura ignorância, uma vez que isso é utilizado nos mercados globais, principalmente no mercado americano, desde o século XIX, né? Aqui se popularizou mais de 20 anos para cá, 25 anos para cá, então, mas é uma ferramenta extremamente assertiva em termos de estratégia para quem quer administrar operações a favor de tendência, e eu utilizo muito essas projeções. Então, a gente teve essa projeção aqui, que bateu certinho no segundo alvo, né? Aí fez um pullback, veio de novo no segundo alvo, ficou segurando, acabou rompendo semana passada e agora estava querendo romper novamente, né? Eu acredito, como a gente está em tendência claríssima de alta, a gente não tem nenhum sinal que sugira que a gente vai ter reversão agora. Mas é claro, dependendo do que o Powell disser amanhã, o gráfico, a gente tem um dogma, né, ou uma cláusula pétrea na análise técnica que diz o seguinte: o preço desconta tudo. Mas não tem como o preço descontar o que o Powell vai falar amanhã, né? Mas eu acredito, por todo o cenário, que ele vai reforçar, né, vai tentar botar água no chope do pessoal que aposta ainda em mais cortes. É melhor ele fazer esse trabalho de ele e os outros Fed Boys de esfriamento, né, da emoção aí dos comprados com cautela. Ele deve reforçar que vai ser necessário esperar mais tempo para a tomada de decisão com relação a cortar juros.
né, a economia americana está extremamente forte. Teve Fed Boy comentando semana passada até da possibilidade de novos aumentos, né, de um aumento pelo menos, não um corte. E apesar do mercado financeiro, né, profissional, né, a maioria, mesmo quem tem aí 40 anos de mercado, bom, quem tem 40 anos de mercado até pegou o aumento explosivo das taxas de juros do Fed pelo Paul Volcker no início dos anos 80, até pegou, mas deve ter pego isso como estagiário, então talvez não se lembre. Mas foi justamente por o mercado ter sido, o Fed ter sido, por questão política, eleitoral, ter sido leniente com a questão da inflação, tá? Então, apesar da inflação estar num patamar baixo, né, mas não está na meta, não está na meta, e por alguma razão, né, e sempre existe esse risco, a gente pode ter novos choques de petróleo, lembrando, né, a guerra no Oriente Médio, lembrando aí a guerra na Ucrânia, a pressão forte que a própria OTAN tem feito, alguns líderes da OTAN, para que haja o engajamento da OTAN por questões geopolíticas, estratégicas e até mesmo históricas, né? Lembrando aí a Segunda Guerra Mundial, né? Quando eles foram lenientes com o Hitler na tomada da Tchecoslováquia, e depois que o Hitler afirmou que sossegaria depois disso, né? Depois de já ter anexado a Áustria, Alsácia-Lorena, etc., veio a questão aí ter militarizado, né, a região da Alsácia-Lorena, não anexado. Veio a Tchecoslováquia e o mercado rifou a Tchecoslováquia e ele foi para cima da Polônia depois. Então, tá claro, até eu acho que isso foi o argumento principal utilizado pelo speaker republicano, né? Eu vi alguns analistas de esquerda metendo o pau, né, para variar, no speaker, etc., dizendo que ele rifou o Trump, foi contra o Trump, etc. É que o Trump está num jogo de ganha-ganha, ele está com a eleição praticamente garantida, né? E aí os speakers sabem também a importância, né, de segurar a Rússia, porque tem os países bálticos, né? Bielorrússia começando ali uma escalada, né, de tropas ali na fronteira com a Polônia. Então tem muita coisa incerta que pode provocar novos picos de inflação. Então seria muito precipitado, e independente disso, saindo do radar aqui, é que eu gosto muito de falar dessa parte, porque isso para mim tem sido uma vantagem, né, como trader e investidor, esse lado mais geopolítico, menos torcida de Faria Lima, uma coisa mais histórica mesmo. Então eu aproveito de passar essa mensagem para vocês. Mas independente disso, a economia americana, olhando agora para o umbigo dos Estados Unidos, a economia americana está muito forte, não tem nenhum sinal de recessão. E a gente sabe que há uma expansão muito grande dos valores dos ativos, como aconteceu pós-pandemia, né, gera essa sensação de riqueza no americano médio, que faz, a gente está vendo há pouco aí, a Ariane estava falando aí de previdência, os americanos eles têm um plano de previdência que eles investem desde o início das suas vidas profissionais, chamado 401k. O pessoal brinca, né, que por causa de inflação, alguns amigos americanos que eu tenho, que virou 200,5k, 200,5k, né, o 401k. Mas é uma maneira que eles investem, eles podem investir, tem incentivos fiscais para investir uma boa parte do seu salário em ações. Então, isso gera uma sensação de riqueza e leva a endividamento, a alavancagem, né? Então, o patamar das ações ainda está num patamar, desculpa o redundantismo aqui, a redundância, já está num patamar ainda que gera essa sensação de riqueza e gera consumo. Vide, portanto, os últimos números de PMI de manufatura e PMI de serviços, né? O ISM. Veio o industrial um pouco abaixo do esperado, veio na zona de retração, mas 49,9 para mim é empate técnico, tá? Não seria para a galera comemorar tanto, mas se comemorou
E aí, com isso, a gente viu o Tesouro, né, ficar nessa consolidação, mas está querendo subir. Então, dependendo da decisão, que a gente já sabe que vai ser sem, vai manter como está, mas dependendo da coletiva, da maneira como ele se pronunciar e do payroll de sexta-feira, né? Isso aqui pode explodir novamente e aí sim, falando de análise técnica, vim buscar esse patamar aqui em cima. E aí a gente acaba sofrendo junto, né? A gente e o mundo inteiro. Então a gente está vendo, por exemplo, o SP500, né? SP500 por conta desses dados, e aí tem também os movimentos técnicos aqui, ele foi cravar aqui alvos de FIBO, né? Tanto essa última perna de alta, ele cravou um segundo alvo aqui, em termos de fechamento nesse dia com queda, mas na violação, né, a gente poderia até, utilizando a própria retração, dizer que ele, né, eu vou pegar aqui até essa ferramenta de desenho para poder rabiscar isso aqui, dizer que ele armou esse pivô de baixo e cravou um terceiro alvo aqui. Não funcionou. A ferramenta aqui deu... Deixa eu lá de novo. Fazer... Travou. Travou? Espera um pouquinho, deixa eu ver. Cadê o Profit? Travou aí, André. Travou o quê? O vídeo ou a transmissão? Não, foi o gráfico que ficou só nas Treasuries, ficou só no T10 ali. Tá. E eu não consegui ver o ES-FUT. Tá, deixa eu abrir, acho que aqui, ó, pronto. Vê se agora vocês estão conseguindo ver. Agora, acho que agora parece sim, né? Que sim. Sim. Deixa eu só puxar aqui para botar ele na tela, que ele saiu. Vamos lá, deixa eu ajustar aqui. Sumiu a marca d'água aqui, mas tudo bem. Vamos lá. E aí, então, a gente tem essa projeção, né, falando de parte técnica, né, que o preço desconta tudo sempre, né? Mesmo a gente com esses dados, né, mesmo o Fed, o FONC, todo o mercado em função disso há mais de um ano, né, de corte de juros, apostas, né, como foi o início do ano, que viramos o ano com a certeza absoluta de que ia ter corte na primeira reunião e seriam 7 cortes esse ano. O Citigroup chegou a falar de 8 cortes, ou Citigroup ou Goldman Sachs, eu não lembro exatamente, 8 cortes, né? Enfim, a gente cravou aqui o segundo alvo, um fechamento aqui dessa última perna de alta, tá? E quando a gente faz a retração desse movimento, que é o que eu estou acompanhando agora, a gente vê também, usando a própria retração como uma ferramenta, né, de projeção, que ele cravou aqui desse fundo um terceiro alvo, que foi exatamente essa mínima aqui, ó, esse pivô de baixo que ele armou. Então, muito técnico SP500. E aí, o preço vem descontando, né? Ele passa por uma correção, depois de cravar um terceiro alvo e um segundo alvo, né, de 2 movimentos distintos, ele passa por uma correção apoiado nessa questão aí de... ok, não vão ser 3 cortes, mas vão ser 2, não está tudo tão ruim assim, também a economia está indo bem, então, né, lado meio cheio do copo, lado meio vazio, o mercado sempre apostando no lado meio cheio. E aí ele vem se recuperando nos últimos dias, né, mas com bastante volatilidade, conforme a gente está vendo. Só que agora ele atingiu a retração de 50, de toda essa queda, que é a retração que normalmente, na maior parte das vezes, o mercado, quando se trata de índices, né, principalmente índices, commodities e moedas, a retração mais utilizada é a de 61,8, mas na retração de 50, normalmente é onde ele corrige para depois retomar a tendência. Qual seria a tendência? Voltar a cair. Então, a gente vê essa queda hoje no SP500, né, que deu até uma melhorada agora, nessa última meia hora. Mas, no nosso caso, a gente tem trabalhado muito, e aqui é o IBOV, muito descolado do SP500, porque além da gente sentir todo o impacto do que acontece lá, né, afinal de contas, quando a Matrix espirra, a gente pega a pneumonia. Além da gente sentir todo o impacto das apostas, né, do mercado, a gente tem os nossos problemas internos, que são gravíssimos, né, principalmente na questão fiscal. Então, a gente vê aqui agora, a gente foi quase também atingindo a retração de 50 do IBOV, né, como SP500, e fazendo a correlação inversa, né, com juros, né, aproveitando até que a gente falou dos juros,
americano ainda há pouco, a gente deu essa pancada inicial nos juros, ele veio praticamente aqui na retração de 50, fechou aqui, no dia seguinte abriu com gap de alta, com gap de baixa, perdão, mas passou a subir, né? E agora está armando mais um micro pivô de alta que sinaliza, né, a probabilidade dele vir romper esse topo para justamente buscar esse alvo aqui em 11,86, que é até um alvo que eu comentei com a Paula algumas semanas atrás, quando a gente estava, né, estava trabalhando nesse movimento de alta bem forte. Então a gente sabe, né, nas correlações macroeconômicas ou, falando de análise técnica, nas correlações intermarkets, né, um tipo de escola de análise técnica popularizada pelo grande analista americano John Murphy, a gente sabe que quando o juro sobe, o índice cai, né, e quando o juro sobe, o dólar também sobe, né, e é o que a gente está vendo agora, o DI cadê o dólar? Com o dólar à vista, subindo mais de 1%. Né? E aí vem aquele movimento que eu te falei. Normalmente, né, as moedas corrigem 61,8%. Ó, foi o que aconteceu. Ela bateu aqui 3 dias, 4 dias, inclusive hoje, né, depois desse último movimento de alta, corrigiu e hoje retoma sua tendência de alta para ir buscar, provavelmente, né, se romper, principalmente esse patamar de 5,18, rompendo 5,18 e buscar os 5,29 de novo, e neste caso, com grande chance, já que a tendência é de alta, não tem nada dizendo o contrário, que vai ser revertida, né, toda tendência é válida até ser revertida, então a gente tem uma tendência de alta primária, secundária e terciária, deve romper os 5,29, e aí a gente vai ter esse pivôzão de alta armado, que eu posso até projetar agora para vocês terem uma ideia do potencial de alta que o dólar pode ter e todo o impacto que isso causa na inflação, causa no DI, na própria bolsa, né? Então a gente pode vir a ter 5,40, 5,47, né? Os 5,52 aqui desse último topo que eu tenho e os 5,58, quase 5,60. Ah, mas é muito alto. Governo gastando como está gastando, não tendo receita, tentando antecipar receitas que não são renováveis desesperadamente, como Eletrobras, acordo com Petrobras, uma série de outros jabutis que vêm sendo aprovados, né? E o Lula, semana passada, num discurso, acho que num evento de agro, alguma coisa assim, ele deu a senha, aquela senha que quem é de mercado e já sabe, né? Não precisava nem ouvir isso da boca dele, mas de que o mercado só fala que de despesa, saúde não é despesa, educação não é despesa, né? Isso aí é investimento, mas para ele só o superávit primário é investimento. Gente, sem superávit primário, ano após ano, um país com o histórico do Brasil e sem perspectiva de arrumar suas contas públicas no curto prazo, sem essa ancoragem de que vamos ter superávit, e a mudança da LDO há 2 semanas atrás deixou isso claro, a tendência é os juros explodir, né? Juros explodir. Ninguém que em sã consciência, por mais que muita gente possa dizer, tá barato, tá barato. Se o juro sobe, qualquer ação, qualquer cara que sabe fazer o básico de valuation, fluxo de caixa descontado, qualquer aumento de juros que possa vir no futuro, ou talvez, mesmo que não haja aumento, mas quem apostou no fluxo de caixa descontado com juros de 9%, se os juros, por exemplo, parar nos 10%, isso já tem que levar à reprecificação, né, do valor de todas as ações da Bolsa, né, independente se elas dão lucro ou não. As que não dão lucro, então, são as que mais são atingidas, como, por exemplo, vocês mostraram ainda há pouco, varejo, né? Varejo no Brasil, com juros num patamar que sempre trabalhou, com problema inflacionário, com uma classe, sei lá, B, C, D e E gigantesca, né, que não pode consumir muito. Varejo no Brasil realmente, como diz o Barsi, varejo foi feito para quebrar, né? É o tipo de investimento que dá para a gente fazer usando análise técnica para pegar movimentos de porrada, como já peguei com o Magazine Luiza,
com Via Varejo, que agora é a Casas Bahia, mas não é o tipo de papel que se mantém na carteira para o resto da vida, né? Porque não é uma empresa que pague dividendos, que dê lucro e que a gente saiba que consegue performar bem em qualquer condição de temperatura e pressão, como, por exemplo, as nossas Vale e Petrobras, que sofrem também quando a gente tem problema de recessão, menos consumo de petróleo, menos exportação de petróleo. Se o dólar sobe, aumenta o custo do combustível. A Vale, se a China, para mim a China é uma certeza que não vai ser a primeira economia do mundo jamais, não vai ser essa hegemonia que a esquerda torce jamais, né, superar o Ocidente, porque ditaduras jamais vão superar um Ocidente democrático com todas as falhas e erros que possam ter. Então a China, né, já perdeu o primeiro ranking de população para a Índia, né? Imagina nos próximos 30 anos, né, a China cada vez consumindo menos, porque tem cada vez menos pessoas, né, na idade ativa e na idade produtiva, na idade produtiva, né? E o pessoal tem que lembrar que na China não tem previdência pública, né? Então, ali tem uma espada de Damocles na nuca do governo chinês, do PCC, que não tem muito o que fazer. E isso vai impactar no longuíssimo prazo a gente na questão da Vale. Mas a gente já vê esse impacto nos dias de hoje por conta aí do mercado imobiliário chinês, né? A explosão que eles estão tentando conter, mas eu ainda acredito que em algum momento vai ter um debate, por mais que aquilo seja uma caixa preta, em algum momento aquilo ainda vai espirrar no ventilador do mundo inteiro. Eu acho que é inevitável. Mas isso não tem nada a ver com o movimento de agora. Mas isso ressalta o risco também da gente se apoiar muito numa bolsa em cima de Petrobras e Vale, né? André, é isso. Então tá aqui, tudo no gráfico, preto no branco, deixa eu te o verde no perguntar. vermelho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Inclusive, a gente conversou sobre o movimento bastante forte na Petrobras, quando reteve os dividendos extraordinários e tudo mais. Voltou, né? Voltou tudo e ainda mais um pouco. Depois de tanta cena que aconteceu. Eu queria a sua opinião sobre esse movimento, né? Claro que o governo não queria, aí depois, por conta da questão fiscal, queria o dividendo, aí tem toda aquela cisão dentro do Conselho de Administração, mas até graficamente, né? Eu queria entender um pouco desse movimento todo para saber, né, como explicar e também o que projetar para a Petrobras diante de movimentos tão acentuados recentes. Posso dar minha opinião sincera? O mercado saindo de tantos papéis, desovando tantos papéis que estão sendo impactados por essa alta de juros, ele acaba indo para o feijão com arroz, né? Que é justamente o kit bolsa, como a gente chama, né? Que é Petrobras, Vale e bancões, né? Então, apesar dos bancos terem passado por correção nos últimos dias também, porque, diferentemente do senso comum, os juros dificulta a concessão de crédito para os bancos, né? Além de aumentar a inadimplência, etc. Mas, no final, o kit bolsa acaba sendo, para quem quer ficar posicionado em bolsa, claro que tem aqueles stock pickers que vão tentar buscar uma oportunidade aqui e ali, seja através da análise técnica, seja através de valuation, de análise fundamentalista, né? O PL está barato, o PVPA está barato, mas esses mesmos caras sabem, apesar de não vocalizarem isso, né, na mídia, eles sabem que qualquer coisa que está barata pode ficar muito mais barato ainda, né? Tá aí o varejo que não nos deixa mentir já há 3 anos. Então, o kit bolsa, Petrobras e Vale acaba sendo uma aposta para quem, por exemplo, precisa ficar posicionado em ações, né? Por questão de regras da CVM, né? Os fundos de investimento em ações, clubes de investimento, e também, de repente, minha opinião, tem muita gente que, de repente, está indo para esse papel, até pela liquidez, faz esse rotation, paga os bons dividendos,
mesmo que sejam 50%, né? 50% de bons dividendos é melhor do que 100% de zero dividendos de empresa que não dá lucro. Então, acho que está havendo um rotation para quem não pode sair do mercado como os gringos, né? Tem que ficar posicionado aqui, há esse rotation por proteção e também até, em último caso, pela liquidez e também pela facilidade de trabalhar com derivativos, né, para se proteger essas posições. Então, você consegue, mesmo em situação de queda, usando opções, trabalhando em operações estruturadas com índice futuro, opções de Vale, Petrobras, futuros de Vale, Petrobras, você consegue proteger a sua carteira. Então, e mesmo que você não seja do métier, que não saiba fazer essa proteção, tem os dividendos aí pingando, né? Eu lembro de uma frase na época que eu trabalhava na Microsoft, há 22, 23 anos, 24, 25 anos atrás, que o pessoal dizia, né? Os meus clientes diziam para mim, em disputas acirradas que eu estava com a IBM, o pessoal tinha uma frase que eu não sei se ainda vale nos dias de hoje, mas dizia o seguinte: ninguém nunca foi demitido por contratar a IBM. Então, era uma frase do mundo de TI que dizia o seguinte: sabe, se o projeto der problema, né? Eu contratei a IBM, eu escolhi a maior do mundo naquela época, né? Há 25 anos atrás. Então, é meio que, eu comprei Petrobras, eu comprei Vale, o fundo caiu, mas, né, eu não estou tomando uma tungada de 70% porque eu comprei uma porrada de papel de varejo e o varejo virou pó, né? Então, eu acho que tem esse lado psicológico, né, ou filosófico em termos de investimento do tipo, vamos fazer o feijão com arroz até o cenário ficar mais claro, né? E, na pior das hipóteses, vai pingar dividendos e o preço uma hora volta. Vide a Petrobras, que está voltando aí, até superou a minha expectativa da alta que a gente tinha. Eu tinha aqui, vou mostrar o gráfico da Petrobras, eu tinha uma expectativa de alta de Petrobras de, no máximo, 39,29, quiçá 40,88, 41, tá? Tá 41,80, né? Então, mas a minha expectativa de alta, afinal de contas, ela fez um pivô de alta de livro aqui, né? Fez um pivô de alta, fez o pullback, né? Era de chegar no terceiro alvo, inclusive depois desse padrão aqui, né? De começar uma correção, até porque eu entendia que isso aqui tudo foi o hype aí do pagamento dos dividendos, né? E que, passado esse hype, né? Vai pagar os dividendos, ok, mas e depois? Como é que vão ser os próximos? Uma abelha aqui. Como é que vão ser os próximos trimestres, né? O quanto o Lula vai se intrometer na Petrobras com relação à política de dividendos, né? E outra coisa, dólar subindo, a gente importa combustível, né? Investimentos em refinarias, investimento em indústria naval novamente, tudo isso ainda não está no preço, na minha opinião, não está no preço, mas pode vir a fazer preço. Mas, por enquanto, a minha lógica de investimentos é quem está comprado e utiliza, por exemplo, análise técnica, né? Se a gente romper esse patamar aqui desse topo, inclusive é o topo histórico, né? Se a gente romper, aí a gente tem que fazer novas projeções para cima, mas para quem é especulador, não está pensando só em dividendos, a gente tem que trabalhar com gráfico semanal nisso aqui e proteger o ganho, né? Principalmente quem comprou aqui quando ela rompeu esse pivô lindo aqui, né? Quando ela fez esse pivôzinho de alta, se a gente for olhar aqui, a gente está falando, nesse pivôzinho de alta, quem esperou o pullback, né? Entrou, por exemplo, aqui, está ganhando aí 12% em 17 pregões. É espetacular. 12% em 17 pregões em menos de um mês, né? Menos de um mês útil está ganhando 12%. Então, está na hora de proteger. E ainda de quebra vai ganhar os dividendos, né? Então, mas não acredito que dê para contar com mais altas na Petrobras, até por conta, claro, de novo, Irã
e Israel podem mudar essa história a qualquer momento, né? Quando a gente olha o petróleo aqui, o petróleo atingiu também, né, o terceiro alvo do pivô de alta, tá? Esse terceiro alvo cravou, né? Aí ficou nessa consolidação, esperando aí como é que seria o revide de Israel no Irã. Estava também nessa linha de retorno aqui desse canal de alta. E, uma vez que não, o revide foi quase que simbólico, né? A gente teve agora essa armação de pivô de baixa que está querendo se confirmar se perder este fundo aqui dos $80 o barril. Estou falando aqui do crude, não é do Brent, pela liquidez do crude em Chicago. Então, aqui acionaria um pivô de baixa que poderia jogar Petrobras lá para baixo. Petrobras não, o petróleo lá para baixo, né? Principalmente se perder aqui, perder aqui essa LTAzinha, né? Essa LTA secundária aqui dessa tendência de alta. Então, isso aí, a gente venderia petróleo mais barato, porque o Brent também acompanha, né? A gente venderia petróleo mais barato, mas teria que comprar combustível mais caro por conta da alta do dólar. Aí a conta, né? Aí tem que botar isso na conta de um valuation de Petrobras, né? Se houver muita ingerência aí na questão de preço, né? Já que não existe mais o PPI, né? Por estar aqui com a gente, sempre muito bom poder conversar contigo às terças-feiras. Terça-feira que vem vai ser pré-Copom, pós-Fed, e aí a gente vai ter bastante assunto para conversar. Ótima terça, bom feriado para você, Pedro. Né? Até mais. E pós-payroll valeu, também. Obrigado. Até a semana que vem, galera. Não dá para esquecer. Abraço. Valeu, o doce André Machado que atraiu a abelha aí. Valeu, André. Um abraço para você. Tchau, tchau. Ogro de Wall Street aqui com a gente, CEO do projeto Os 10%. Sempre muito bom poder bater esse papo com ele. 11h50. A gente vai daqui a pouquinho para o rápido intervalo.